Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos abordar a força de atrito. Na nossa última aula nós vimos a força de tensão. Basicamente, a força de tensão é uma força que é estabelecida entre um objeto e uma corda, um fio, no momento em que esse fio é estendido. E nós vimos que se nós desprezarmos a massa desse fio, a força que é exercida nesse fio é basicamente transferida para o corpo no qual esse fio está enrolado. Na aula de hoje nós vamos explorar a força de atrito, tá? Que é estabelecido quando nós temos um corpo em cima de uma superfície e nós queremos deslocar esse corpo em cima dessa superfície. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a parte da intuição dessa força, tá? Então, basicamente, da nossa experiência diária, quando nós pegamos um corpo qualquer e nós jogamos ele contra uma superfície, a tendência é que esse corpo, com o tempo, ele tenda a parar. Mas como nós vimos pela primeira lei de Newton, ou mais necessariamente pela lei da inércia, a tendência é que esse corpo continue produzindo movimento, mesmo depois dele ter sido lançado e não pare nunca. Então, o que acontece para que esse corpo eventualmente pare? A ideia é que, nesses experimentos que nós estamos fazendo, necessariamente deve aparecer uma força contrária que desacelera esse movimento. Então, nós temos uma partícula indo para a direita, então, necessariamente deve aparecer uma força para a esquerda que vai fazer com que esse corpo tenda a parar. Essa força que atua nesse caso é chamada de força de atrito. Qual é a origem dessa força de atrito? Então, essa força de atrito ela é necessariamente uma união de diversos tipos de forças microscópicas que são estabelecidas nos encaixes da superfície do objeto com as ranhuras da própria superfície no qual esse corpo se movimenta, tá? Então, basicamente aqui a gente tem uma ilustração. A nível microscópico a gente tem essas ranhuras aqui do objeto e da superfície nós temos essas ranhuras. E essas ranhuras, elas basicamente ficam encaixadas de certa forma e na medida em que elas começam a se locomover umas sobre as outras, elas vão quebrando, elas vão produzindo essas forças uma em cima da outra. E a tendência, obviamente, é que por conta dessa ação, o corpo tenda a se desacelerar, tá? Uma coisa que é importante de estabelecer com relação à força de atrito é que ela vem em dois tipos, basicamente. Existe a força de atrito estática, que é aquela força que nós desempenhamos em um corpo que está parado com relação a uma superfície e nós observamos que ele ainda não se move, mesmo quando nós já imprimimos uma força em cima dele. E temos a força de atrito cinética, que é aquela na qual o corpo já está em movimento e a gente sempre precisa ficar empregando uma força em cima dele para que ele continue em movimento, tá? Então nós temos basicamente esses dois tipos de força que nós conseguimos identificar pela nossa própria experiência diária. Mas então, como que a gente consegue caracterizar essas duas forças, da força de atrito estático e a força de atrito cinético? Basicamente, nós utilizamos aquilo que é um modelo de Coulomb. Coulomb foi um dos cientistas que estudou com um pouco mais de detalhe as características que o atrito deve possuir, tá? Então, vamos entrar aqui nas suposições que Coulomb fez ou em que tipo de regime ele estava trabalhando. Então, na força de atrito estático, tá? Nós temos basicamente ele considera que existe uma independência da área de contato do objeto com a superfície. Então, essa é a situação que ele considera. E ele considera também que, dependendo do tipo de substâncias do corpo e da superfície, nós vamos ter diferentes forças
de atrito atuando uma sobre as outras, ou seja, existe uma dependência dessas substâncias, tá? E no momento que nós estamos falando de iminência de movimento, ou seja, aquela situação em que os corpos ainda estão parados, mas estão quase para se mover, a força de atrito estático ela é sempre menor ou igual à força normal que atua sobre esse corpo aqui, multiplicado por um certo coeficiente, cujo nome dele é o coeficiente de atrito estático. Então, basicamente, a gente observa isso daqui. A igualdade acontece exatamente no momento em que esse corpo começa a se mover. Então, no momento em que esse corpo começa a se mover, nós temos, basicamente, uma força de atrito máxima possível atuando em cima desse corpo, tá? Mas se nós aumentarmos a força em cima do corpo, eventualmente ele vai se mover, porque já não vai ter mais força necessária do aspecto microscópico que impeça esse movimento. Temos ainda a força de atrito dinâmico, tá? Então a força de atrito dinâmico ocorre exatamente na situação em que nós começamos a nos mover, tá? E nessa situação a força de atrito cinético, né, ou dinâmico, cinético, dinâmico, qualquer um dos nomes é adequado para descrever esse caso, nós vamos ter que ela vai ser proporcional à força normal do corpo, multiplicado por um outro coeficiente de atrito que nós chamamos coeficiente de atrito cinético, tá? Uma relação que Coulomb verificou é que esse coeficiente de atrito cinético ele é menor que a força de atrito estático e que, de maneira geral, esses coeficientes eles sempre são menores ou eles são sempre menores que 1, tá? Aqui nós temos basicamente um gráfico que é muito interessante de ser observado, que é a relação entre a força de atrito e a força F que a gente aplica sobre um corpo, tá? Então aqui nós temos essa força F e aqui a força de atrito. Então aqui na situação em que ele está em repouso, se nós aumentarmos a força F, nós vemos que elas têm basicamente uma relação linear que é estabelecida entre elas, tá? Mas o corpo só vai começar a se mover no momento em que ele atingir a força estática, aqui no caso eu me esqueci de especificar, a força estática máxima, tá? A força de atrito estática máxima. Então, enquanto ele não atinge essa força, o corpo não vai se mover e ele permanece em repouso. No momento em que ele atinge essa força de atrito máxima, ele começa a se mover, tá? E aí, nessa situação, a gente já começa a trabalhar com a força de atrito cinético. E aí nós temos simplesmente que essa força de atrito cinético ela vai ter que ser menor para que o corpo permaneça em movimento, tá? É basicamente isso. Nós temos que empregar uma força bem grande para que a gente consiga mover o corpo, mas uma vez que esse corpo já está se movendo, não é necessário mais aplicar uma força tão grande quanto a anterior para que ele continue em movimento. E basicamente, como nós estamos trabalhando com o modelo, ele apresenta as suas limitações, tá? O que Coulomb considerou é que o contato dos átomos do objeto com a superfície ocorre em uma pequena parte da área, tá? Os objetos um está em cima do outro e temos apenas uma pequena porção dessa área estando em contato um com o outro, tá? Ou seja, basicamente o que ele considera é que existe essa independência da área. Mas se nós formos observar outros tipos de objeto, como por exemplo fitas adesivas, nós claramente observamos que essas fitas adesivas não obedecem às leis de Coulomb, porque elas basicamente dependem da área que está sendo aplicada. Se você pega uma fita que é muito larga, obviamente você vai sentir grande dificuldade para conseguir tirar ela do chão, da superfície onde ela foi fixada, tá? Ao contrário de pegar uma superfície menor, um fiozinho de fita que nós conseguimos deslocar facilmente, tá? Então, basicamente, esse modelo de Coulomb falha quando nós temos dependência de área como uma grandeza fundamental para caracterizar as forças de atrito, tá? Então, para nossa próxima aula, nós vamos fazer aulas de exercício. Nós vamos começar a falar sobre lançamento de
projéteis, tá? Nós não falamos isso em cinemática, porque eu acho que é mais adequado falar disso conhecendo já as leis de Newton. Então nós vamos estudar toda aquela parte de lançamento de projéteis, calcular a altura máxima, alcance, enfim, todas essas quantidades. Então veremos isso na próxima aula. Então, se você gostou do conteúdo desse canal, dê o seu joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.